Anne, sou co-orientanda dela de doutorado. E hoje a gente vai falar sobre a famosa mitocôndria. Com certeza vocês já ouviram falar, principalmente na aula passada, que foi ministrada pela Priscila, e falou acerca da citoplasma fundamental, né? Então ela falou de todas as organelas de forma geral, e agora a gente vai dar uma especificada em cima da mitocôndria, tá bom? A mitocôndria, eu queria chegar aqui e falar o quê? Respiração celular, né? Mas eu não sei de onde a Marcela tirou 24 slides para falar sobre a mitocôndria. Então, ela é uma organela que tem como principal função a respiração celular, tá bom? Ela também está relacionada com a apoptose celular, ou seja, a programação da morte da célula, certo? Em relação à respiração celular, eu vou explicar mais detalhadamente à frente como é que se dá todo esse processo. Nesse processo de respiração celular, ela vai utilizar o oxigênio também e a glicose e vai converter isso em energia, ou seja, no ATP, que é adenosina trifosfato, e vai devolver toda essa energia para a célula. E ela está presente em todas as células eucarióticas, tá bom? Ela surgiu nessas células e ela varia sua quantidade de acordo com a demanda metabólica, ou seja, quanto uma célula mais metabólica ela é, mais mitocôndria ela vai ter, tá bom? Porque ela precisa de uma certa, porque essas células metabólicas elas precisam de mais energia para funcionar, tá bom? Um exemplo de célula altamente metabólica é o espermatozoide. Por exemplo, para ele ter aquele movimento do flagelo batendo naquela corrida lá para quem chega primeiro no ovário e tal, aquela região próxima ao flagelo está com uma alta concentração de mitocôndria, porque ela fica mandando energia para aquele espermatozoide chegar até o ovócito, tá bom? Essa energia produzida é uma energia química e ela vai ser usada nessas reações que vão né, reações bioquímicas que gastam bastante energia, tá? Mas eu pergunto para vocês, o que é essa respiração celular? Respiração celular é aquela respiração que a gente está fazendo agora, naturalmente, que a gente respira, é isso que é respiração celular? Não, isso daqui é uma respiração pulmonar. Né? A respiração celular ela vai produzir esse ATP, que a gente precisa para diversas atividades. Deixa eu passar aqui. Então, como eu falei para vocês, o número ele vai variar entre as células, tá? Ela vai ser o número de mitocôndria, ela vai ser proporcional à nossa atividade metabólica. Quanto mais metabólico, mais mitocôndria vai ter ali. Então, ela varia indo de 500 a 1.000 ou até 10.000 mitocôndria por célula. Desculpa. Aí aqui a gente tem uma figura demonstrando toda essa estrutura, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente também. Mas como é formada a mitocôndria? A mitocôndria ela é formada por duas membranas fosfolipídicas. Mais para frente vocês vão entender por que ela tem duas membranas, tá bom? Uma membrana é uma membrana externa que é totalmente lisa, e a outra membrana é uma membrana interna que que se dobra, né? E ela vai formar várias velocidades, que a gente vai chamar de cristas mitocondriais. Essa região que é limitada pela essa membrana interna, essa membrana que tem essas velocidades, ela é conhecida como matriz mitocondrial, onde vão existir algumas proteínas, ribossomos, que são ribossomos próprios da mitocôndria, além dos ribossomos que já tem na célula, a mitocôndria ela tem os seus próprios ribossomos, tá bom? Então ela é bem exclusiva, ela guarda as coisas dela. E ela também vai ter um DNA mitocondrial que vai ter uma forma celular, que são as formas basicamente de quase todas as bactérias. Esse DNA mitocondrial, ele tem origem materna, ou seja, quem passa para vocês é a mãe de vocês. Vou explicar. A gente tem o óvulo, tá? Lá bonitinho, ele é a maior célula do corpo humano em relação a volume. E a gente tem o espermatozoide, que é outra célula.
tá bom? Então, cada um vai ter todas as suas organelas, tudo bonitinho. Como eu falei, o espermatozoide tem muitos mitocôndrias. Quando o espermatozoide ganha lá a corrida, que está lá todo acelerado, bonitinho, ou seja, o espermatozoide com maior ATP, né, maior quantidade de ATP que chega lá rapidinho, quando ele vai adentrar no óvulo, ele apenas passa o núcleo, tá bom? Esqueci o outro. Ele passa apenas o núcleo e os cromossomos. Ou seja, todas as outras organelas, elas são perdidas. Então, só isso passa do seu pai para você. Enquanto que a célula maior vai ter todas as demais organelas. Ou seja, ali vai estar presente também a mitocôndria. Então, quem passa para você é sua mãe. Então, a mitocôndria ela tem origem materna, tá bom? Ela sofreu poucas modificações durante toda a sua evolução, então ela é muito utilizada para ancestralidade. Muitos estudos que vêm voltados para a ancestralidade, a gente utiliza a mitocôndria, devido a esse DNA mitocondrial, tá bom? Que está muito bem conservado. Então, a mitocôndria, ela vem do grego, né, em relação à etimologia da palavra, onde mito significa filamento e condro significa grânulo. Né? Então, é um filamento cheio de grânulos. Ela está presente no citoplasma da célula, como já foi explanado para vocês na aula anterior, principalmente nas células, presente no citoplasma das células eucarióticas. Então, as mitocôndrias, ela é muito pequena, ela tem 0,5 micrômetros de diâmetro apenas, e vários micrômetros de comprimento. Como eu falei, essa quantidade de mitocôndria, ela vai variar de uma célula para outra. Por exemplo, uma célula hepática, ela pode ter de 1.000 a 1.600 mitocôndria. Enquanto que ovócitos, que são células que têm alto metabolismo, elas precisam de cerca de 300 mitocôndrias. Então, elas são organelas notavelmente móveis e plásticas e vão mudando constantemente suas formas e mesmo fundindo-se umas às outras e se separando novamente. Mas como é composta a mitocôndria? A mitocôndria ela vai ter uma matriz, que é aquela região que vai ser delimitada por uma membrana interna. Nessa matriz vai ser constituída por uma mistura altamente concentrada de centenas de enzimas necessárias para a respiração celular, que depois vocês vão entender. Contém várias cópias do DNA mitocondrial, que é aquele DNA primitivo, né, utilizado em ancestralidade. Vai ter seus próprios ribossomos mitocondriais essenciais. Também a presença do RNA transportador e várias enzimas requeridas para a expressão de genes mitocondriais. Uma outra parte da mitocôndria é a membrana interna. Essa membrana interna é altamente especializada e mais fina e fica se dobrando, formando aquelas pregas, aquelas cristas mitocondriais, que aumentam grandemente a sua área de superfície total. A gente tem aquela membrana externa, que ela é permeável, para poder haver esse trânsito livre entre as moléculas, tanto internas e externas, né? E tem várias proteínas que são formadoras de poros, que são as porinas. E a gente tem um espaço intramembranar, que é um espaço entre a membrana interna e a membrana externa, que contém várias enzimas, onde vão se acumular os prótons que são transportados da matriz. Então, aqui a gente tem a mitocôndria. Cadê meu cursor? Aqui a gente tem a mitocôndria, tá bom? Uma morfologia dela, o desenho. Aqui, nessa região, é a camada externa, tá bom? A membrana externa. Essa membrana aqui dentro, que forma essas ondinhas, que são as cristas mitocondriais, é a membrana interna. Essa região aqui de dentro é a matriz, onde tem todas as enzimas, o DNA. E essa parte aqui, entre a membrana externa e interna, é a parte de intramembrana, tá bom?
Aqui a gente explica um pouquinho o processo de respiração celular. O processo de respiração celular, ele começa fora da mitocôndria, ela começa ainda no citoplasma da célula. Mas todos os demais processos, eles necessitam da mitocôndria para ser realizado, tá? Então, a gente começa aqui com a glicose, tá? Esse ciclo eu vou explicar mais para frente, bem detalhado. Tem a glicose, houve a quebra da glicose e produção de ATP. Dessa quebra aqui, a gente vai originar o ácido púrico, 2 moléculas de ácido púrico e 2 de NAD+. Posteriormente, vão se transformar em NADH. Aqui do ácido púrico, a gente dá início ao ciclo de Krebs, que vai me gerar mais energia, várias moléculas de ATP, um total de 10 moléculas de ATP, e também vai me gerar CO2, que é isso que a gente está expelindo aqui, né? E também mais moléculas de NADH. Dessas moléculas aqui, a gente vem para o último passo da respiração celular, tá? Que é o sistema de transporte de elétrons, ou a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, tá? Que vai ter novamente formação de ATP, mais energia. Então, a respiração celular, ela me dá em 3 partes, em 3 etapas. Primeira etapa é a quebra da glicose, ou seja, a glicólise. Depois vem para o meu ciclo de Krebs, que vai ocorrer no interior da matriz, vai ocorrer no interior da mitocôndria, ou seja, na matriz celular. E depois a gente tem a última parte, a terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Tá bom? E produção de ATP. Mas essa membrana interna, ela tem funções bastante específicas, que vocês vão entender nesse processo de respiração celular. A primeira função dela, ela vai conduzir as reações de oxidação da cadeia respiratória, então todo aquele processo ali de oxidação que vai ocorrer é uma função da membrana interna. Nessa membrana interna aqui, a gente vai ter um complexo enzimático, além das demais enzimas, né? Um complexo enzimático chamado ATP sintase, que ela vai produzir a ATP da matriz, na matriz. E a última função, ela vai ter as proteínas que são proteínas transportadoras específicas, que vão regular essa passagem de prótons de H+, para dentro e para fora da matriz. Então, as enzimas que estão presentes aqui, nessa membrana interna, vão ter essa função. Então, onde ficam localizadas as enzimas mitocondriais? As enzimas, elas podem ficar localizadas na parte solúvel da matriz, tá bom? São enzimas que vão participar do ciclo de Krebs, eita, que eu já estou travada, ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido nítrico, também que é conhecido. Vai ter diversos nucleotídeos, substâncias inorgânicas. Tá? Além disso, as enzimas vão estar localizadas naquela parte membranosa que eu falei para vocês, que vai ter o complexo de ATP sintase, que vão ser enzimas da cadeia respiratória, dos citocromos, e as enzimas fosforilantes. E também vão estar localizados nos componentes de fosforilação oxidativa, que vão se dispor em sequências ordenadas, ou seja, ao longo dessa parte membranosa vai ter vários componentes que vão ser de forma ordenada e repetida ao longo de toda essa membrana interna e suas cristas. Aqui é uma imagenzinha em microscopia da mitocôndria, fotografada a primeira vez, tá bom? Aqui dentro a gente vai ter essa membrana interna fazendo essas cristas. Esses pontinhos aqui, né, apresentam DNA. E também os ribossomos aqui ligados, ó, às cristas. Mas como se dá a reprodução dessa mitocôndria? Antes que a célula divida, com certeza a professora Marcela já falou para vocês sobre divisão celular. Antes que essa célula comece a se dividir, todas as suas organelas vão se duplicar, inclusive a mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela vai se dividir por fissão binária, ou seja, ela vai se alongar, tá bom? Vai duplicar, ela tem esse processo de autoduplicação,
ela vai duplicar o seu DNA e após isso ela vai se dividir, tá bom? Ela vai se dividir, mais à frente tem uma imagem mostrando. Aí eu falei anteriormente, a mitocôndria surgiu na célula, ou seja, ela não fazia parte da célula, ela era um corpo estranho à célula. Ela chegou lá e começou a fazer parte da célula. Mas como aconteceu isso? Existia anteriormente um indivíduo, tá bom? Anaeróbico, aeróbico. Um outro indivíduo que era anaeróbico, que precisava o quê? Fagocitar para produzir energia, né? Certa vez, uma historinha aí para você, certa vez esse indivíduo fagocitou a mitocôndria, que era uma bactéria. Né? Nesse processo que ele fagocitou essa bactéria aqui, ó, pode perceber que essa bactériazinha, ela criou uma membrana, que é aquela membrana externa que eu falei para vocês. Ou seja, ela pegou parte dessa membrana aqui da célula e englobou. Só que por alguma obra lá do destino, da evolução, isso aqui não foi digerido e começou a fazer parte da célula, que é o que a gente tem hoje. Então, por isso que vários estudos são feitos nela, porque ela é muito primitiva, ela carrega essa questão da ancestralidade. Então, foi assim que a mitocôndria ela surgiu dentro da célula, por meio de uma simbiose, uma endossimbiose. Ou seja, ela foi endocitada e a gente teve aquela relação simbiótica, que é uma relação boa para ambos, aquele que fagocita e aquele que entra. Ou seja, a mitocôndria começou a dar energia para aquela célula, ela não precisou mais fagocitar, comendo as coisas por aí, né? Então, para ter energia, então a mitocôndria acabou sobrevivendo por mais tempo, né? Ou seja, até hoje, e a célula começou a produzir energia sem precisar estar fagocitando as coisinhas por aí. Certo? Então, foi assim que surgiu a mitocôndria nas células atuais. Então, ela tem essa teoria endossimbiótica, tá bom? Essa teoria está relacionada com outros fatores também, mas no caso aqui a gente está tratando apenas da mitocôndria. Como eu falei para vocês, a questão da reprodução da mitocôndria, ela tem aqui esse tamanho, digamos esse tamanho, tem a presença aqui do RNA em forma circular, que olha, como vocês veem aqui, ó, ele tem um formato. Depois, esse DNA ele vai duplicar o seu tamanho, tá bom? Se dividir e depois a célula, que é a organela, que é a mitocôndria, vai se dividir por fisão binária. Então, vai se dividir em duas. Em relação à função da mitocôndria, já falei que ela está relacionada à liberação de energia, então ela é indispensável para o trabalho celular, ela que vai fornecer a energia para o nosso corpo, para todas as atividades que a gente faz, inclusive essa que eu estou aqui fazendo. Ela vai utilizar o oxigênio e as substâncias orgânicas, tá? Como os açúcares, que é a glicose, que são oxidadas e liberam energia e que ocorre, então, dessa forma, a respiração celular. Então, essa energia, ela vai ser liberada para todas essas atividades que a gente está fazendo, movimento, produção de calor, síntese de macromoléculas, transporte ativos e demais outras. Quanto mais ativa for a célula, maior o número de mitocôndrias, como eu falei para vocês lá no início. A exemplo disso, a gente tem o espermatozoide, que é uma célula com alto metabolismo, porque ela precisa fazer aquela corrida até o óvulo. Então, ela tem uma alta concentração de mitocôndrias, principalmente próxima à região do flagelo, para ter aquele bater. Tá? A quantidade de cristas, ela também parece ser muito relacionada com ser proporcional à atividade celular. E, além disso, o acúmulo de mitocôndrias numa região, uma certa região celular indica uma grande atividade no local.
como vocês perceberam também, a questão do espermatozoide. Então, a gente chegou na famosa respiração celular. Tá? A respiração celular, ela vai ser dividida em 3 etapas, como eu falei para vocês lá na frente. A glicólise, que é a quebra da glicose, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia transportadora de elétrons, tá? O suprimento de energia ele vai ser derivado da quebra dessa molécula, das moléculas orgânicas, no caso, a glicose, tá? A energia liberada nesse processo, ela é armazenada em forma de molécula de ATP, adenosina trifosfato. Então, a gente tem a adenosina difosfato, que é a ADP, né, que dá origem à adenosina trifosfato, que é a ADP. Que isso vai me gerar energia, a respiração vai me gerar energia, então eu vou conseguir desenvolver diversas atividades. Está relacionado com transporte ativo, síntese de substâncias, atividade de contração muscular, quando você está lá treinando, se exercitando, isso está relacionado com a energia que é fornecida pela mitocôndria, né, em forma de ATP. Então, a adenosina trifosfato, ela vai usar 3 fosfatos, tá bom? E a adenosina difosfato, ela usa apenas a ligação de 2 fosfatos. Então, a gente chega à primeira parte da respiração celular, que é a parte de glicólise. Só beber mais aqui. A parte de glicólise. Então, assim, a gente vai ter os carboidratos e lipídios, e principalmente a glicose e os ácidos graxos, que vão ser as principais substâncias que podem ser quebradas durante a respiração celular. Então, a glicólise é a quebra da glicose no citosol, tá? Lá no citosol da célula, a glicose vai quebrar. Quando a glicose quebra, ela tem 6 carbonos. Cadê? 6 carbonos aqui. Quando ela quebra ao meio, ou seja, tudo vai ser dividido. Então, ela vai o quê? Formar uma cadeia com 3 carbonos, que posteriormente vai ser o ácido purúvico, tá bom? Quando ela quebra, ela forma também os NADH, os NADs. Esses NADs, eles vão ter a capacidade de pegar vários elétrons que estão ali liberados naquele espaço e vai se transformar em um NADH. Ou seja, com a minha quebra da glicose, eu vou formar 2 NADH. Esse NADH ele vai participar do último processo da respiração celular, tá bom? Eu também vou formar 2 ácido púrico, quando quebra essa glicose. Esse ácido purúvico, ele vai participar do meu ciclo de ácido cítrico. É ele que vai para lá. Ou seja, quando eu quebro a glicose, eu formo 2 NAD, que vão capturar vários elétrons, que vão se transformar em NADH. E vou formar também 2 ácido purúvico, com essa quebra. Esses ácidos purúvicos vão para o ciclo de Krebs e o NADH vai para a última fase, que é a cadeia respiratória. E fica lá guardadinho, esperando a parte dele agir. Então, a gente vem para o ácido purúvico. Mas o ácido purúvico, ele não consegue iniciar o ciclo de Krebs. Então, ele precisa de uma modificação. Então, essa modificação é quando chega lá o acetil... Vou pegar minha colinha aqui. Ele chega o acetil, o acetil coenzima A, e se liga esse ácido púrico, tá? Que aí sim vai começar a ser metabolizado. Aí sim vai começar esse ciclo de Krebs. Nessa etapa, uma quantidade de energia ela vai ser liberada, ou seja, vai ser liberado muito ATP.
E também vai ser produzido muito NADH, tá? NAD+, que depois vai ser convertido em NADH. Ou seja, durante todo aquele ciclozinho lá que está se desenvolvendo, o ciclo de Krebs, lá naquela imagem que eu mostrei inicialmente para vocês, vai começar a ter várias reações químicas ali dentro, que vai começar a produzir os NADs, NADH, ATP, vai também gerar CO2, que é muito importante. Depois, como eu falei para vocês, essa coenzima ela sofre as modificações para acabar a produzir o ácido oxalocético, né? Que então começa a fazer os ciclos e fazer a liberação e produções de moléculas de NADH e moléculas de FADH, tá? São geradas duas moléculas de FADH. Depois que ocorre esse processo do ciclo de Krebs, que está ocorrendo dentro da matriz da mitocôndria, a gente vai para a parte da cadeia transportadora de elétrons, que é a última etapa da respiração celular. Tá, e o que acontece aí nessa etapa? Aí entra o NADH, aqueles dois NADH que foi produzido lá no início com a quebra da glicólise começam a agir aqui, e também os NADH e os FADH que foram produzidos pelo ciclo de Krebs. Então, eles começam a passar para a membrana interna da mitocôndria. Ali naquela membrana, a gente vai ter a ATP sintase, que eu falei para vocês, tá bom? Essa ATP sintase, ela vai começar a relacionar as trocas. Então, o que acontece? Esses NADH vão passar por 3 proteínas que estão naquela molécula e vão começar a liberar prótons, que é o H+. E ela começa a jogar isso para o meio intramembranar. Mas isso tem que voltar para a matriz para me gerar ATP. Então, como é que faz isso? Essas 3 proteínas em específicos que estão ali na membrana interna, elas começam a jogar isso para essa região intermembranar, mas o oxigênio que está aqui dentro da matriz, ela começa a puxar. Quando passa pela última membrana e joga, ele começa a puxar esses elétrons para dentro da matriz. Isso que eu estou falando do NADH. Começa a puxar esse elétron para dentro da matriz e começa a formar água. Tá bom? A produção de água também ocorre ali. Quando o FADH começa a agir, ele passa apenas por 2 moléculas. Por duas enzimas que estão ali naquela membrana. E começa a jogar os elétrons para fora. Mas isso precisa voltar para ser transformado em energia. Ser formado em ATP. É aí que vai entrar a ATP sintase. Ela vai pegar esses elétrons que estão lá, esses prótons que estão lá fora, nessa região intramembranar, entre a membrana interna e externa. Aquilo começa a passar, essa ATP sintase, ela começa a girar e puxar esse H+. Quando esse H+ entra na matriz interna, nessa matriz, a ATP sintase, com esse giro que ela dá, ela já começa a transformar isso em ATP, porque vem uma molécula de ADP, adenosina difosfato, pega esse elétron H+, e já transforma em ATP, já transforma em energia, produzindo assim 36 mol de ATP. Esse número, ele é fixo? Não, esse número ele não é fixo, pode variar. Vários estudos chegam a falar até em 37, 38 mols de ATP que vai ser produzido por 1 mol de glicose. Ou seja, a partir de uma glicose é formado 36 mol de ATP. Fazendo todo aquele cálculos de formação. Então, aqui é uma figura do que eu estava falando para vocês, tá bom? A gente começa aqui com a glicose. Essa glicose quebrada, ou seja, eu tinha 6 carbonos, hoje eu já tenho 3 carbonos, tá bom? E
Cada cadeia a gente chama de piruvato, tá? Isso aqui vai entrar no ciclo de Krebs, depois daquela modificação lá, daquela reação com a coenzima A, que vai formar acetilcoenzima A, vai desenvolver todo o ciclo que eu falei para vocês, vai formar ATP aqui dentro, que vai ser liberado, e mais alguns NADH. Com essa cleva da glicose, eu também tive a formação de NAD+, que vão se transformar em NADH, que vão ser utilizados na minha última etapa da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons, tá bom? Então, essa cadeia, ela vai pegar os NADH, que foram produzidos, e vai começar a transformar isso em água e ATP, certo? Todo esse processo aqui, que envolve diversas enzimas, proteínas, vai ocorrer dentro da mitocôndria, exceto a quebra da glicose, que ela ocorre ainda no citosol, no citoplasma, tá bom? Os passos seguintes, eles vão acontecer dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs vai acontecer na matriz e a cadeia transportadora de elétrons vai acontecer na membrana interna. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a mitocôndria, essa organela tão pequenininha que é responsável por todas as nossas atividades, praticamente. É isso, profa. Se tiverem dúvidas, estou aberta às dúvidas.